Olá a todos, meu nome é Guilherme Fernandes e eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre, a questão da liberdade de expressão, os limites que envolvem a liberdade de expressão e a sua importância na educação em direitos humanos. Ou melhor dizendo, na educação para os direitos humanos, certo? Para início de conversa, é sempre bom pontuar que quando a gente fala de direitos humanos, liberdade de expressão, nós temos que sempre lembrar dos documentos jurídicos importantes nos quais estes conceitos estão incrustados como fundamentais em relação, à própria construção, dos direitos humanos e à afirmação deles. Ao passo que demonstram nesses documentos, suas inscrições, a importância de que estamos diante de conceitos sem os quais não é possível pensar na, na própria dignidade da pessoa humana. Portanto, quando a gente pensa, em direitos humanos, democracia e liberdade de expressão, nós estamos falando de coisas intrínsecas. É sempre importante lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 ela traz nos seus últimos, artigos, ela é curta, ela tem 30 e poucos artigos, ela é muito ampla, muito aberta, daí justamente diversos outros tratados foram sendo realizados, pactos internacionais para especificar um pouco mais o que a declaração nos trouxe, mas a declaração em seus últimos artigos ela é muito clara ao relacionar a democracia como uma condição sine qua non para o exercício dos direitos humanos. Ou seja, sem democracia não dá para falar de direitos humanos. Sem um ambiente democrático, é praticamente um exercício ineficaz em falar de direitos humanos. É como se a gente estivesse falando de ditaduras que defendem direitos humanos, ou como se nós estivéssemos falando de regimes autoritários que se dizem defensores de direitos humanos. Então é óbvio que quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que ter claro que só é possível falar deles num ambiente democrático. E a Declaração Universal vai nesse sentido. Não é à toa que a Constituição Federal Brasileira carrega consigo esse mesmo ethos, esse DNA da Declaração Universal, no sentido de que o Brasil se colocou um programa de construção de nação a partir da sua Constituição de 1988, onde o valor da democracia e dos direitos humanos estão interligados intrinsecamente. Principalmente porque logo no seu início, logo no início da Constituição, em seus primeiros artigos, nós vamos encontrar que os direitos humanos, a prevalência dos direitos humanos, é um dos objetivos e um dos nortes do Estado democrático de direito brasileiro, da República Federativa do Brasil. E quando a gente fala de democracia, um dos pilares da democracia é justamente a liberdade de expressão. Por quê? Porque é como se nós pensássemos que é praticamente impossível nós falarmos de democracia sem pensar que a democracia carrega consigo a divergência. A democracia ela carrega consigo a possibilidade de, ao me expressar, alguém divergir de mim e, diante da liberdade de expressão do outro, diante da expressão do pensamento do outro, eu dele divergir. É sempre importante a gente ter a consciência, e na educação para direitos humanos, isso é fundamental, de que a democracia ela é, por natureza, conflitiva. Ela é, por natureza, digamos, encontro e desencontro de opiniões, de modos de vida, de desejos de se expressar, de viver, que chocam-se entre si. Isso não é ruim. Isso não é justamente algo não desejável.
Perigoso é quando nós temos uma uniformidade de pensamentos, quando nós temos uma uniformidade de opiniões. Normalmente, diante da diversidade humana, essa uniformidade ela só é possível mediante a força. Mediante a força ou mediante a artificialidade de um regime autoritário. Ou seja, nesse sentido, é sempre importante entender e compreender que a educação para e em direitos humanos, ela deve ser focada sempre diante do pressuposto de que nós temos que conviver com a divergência e que simplesmente essa divergência não é ruim. O que ela não pode é ser violenta. Daí justamente a importância de institutos como a liberdade de expressão e os seus limites, de compreender nessa grande trajetória de educação em direitos humanos, de que a liberdade de expressão ela é uma instituição fundamental da democracia para que a democracia possa existir. E se é uma instituição fundamental da democracia para que ela possa existir, ela é fundamental para que a gente possa conversar sobre direitos humanos. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Quero dizer que a liberdade de expressão ela não é absoluta. Ela vai encontrar limites. E estes limites estarão justamente relacionados à ideia de que as divergências que existirem não poderão ser resolvidas de maneira violenta, e sim de uma maneira que seja, digamos, gerida pela própria sociedade, com institutos escolhidos pela própria sociedade, diante de limites dos quais não se deve jamais pensar em uma ultrapassagem desses limites. Ou seja, limites os quais devem ser basilares e fundamentais para que, respeitados, então haja a possibilidade da existência e da continuidade do regime democrático e da afirmação dos direitos humanos. Ou seja, estes limites se fundamentam nos valores dos quais não são, de maneira nenhuma, possíveis as negociações sobre eles e mesmo o desrespeito. Trazendo aqui para vocês um pouco do que está inscrito na Constituição, logo no início, lá no artigo 5º, eu vou acompanhando aqui com vocês, tá? Está lá na Constituição, isso basta vocês abrirem a Constituição para acompanharem. No artigo 5º nós temos ali descrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem os termos. Um destes termos, são vários termos, tá? São vários termos. Mas um destes termos está lá escrito como a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, um dos direitos fundamentais que estão inscritos na Constituição reside justamente na livre manifestação do pensamento, com a vedação do anonimato. Ou seja, o anonimato ele sempre é perigoso, porque o anonimato ele pode justamente violar estes, digamos, preceitos fundamentais, sem que haja possibilidade da identificação de onde ele veio e daí justamente da imposição de limites e da imposição, inclusive, de penalidades. Então, veja bem, junto a essa ideia da livre manifestação do pensamento, com a vedação do anonimato, nós temos na Constituição a própria inscrição de que se assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo que foi feito, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Da mesma forma, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que nós temos aqui é fundamental, porque vejam, o que nós temos aqui é a indicação de que
existem instrumentos já para se limitar à liberdade de expressão. Opa, o que você quer dizer com isso? Que a liberdade de expressão não é absoluta. Não podemos falar o que simplesmente queremos. Podemos nos expressar artisticamente, falar aquilo que queremos dentro dos limites valorativos daquilo que é considerado como o valor inegociável da sociedade democrática brasileira. Portanto, é muito simples de se imaginar, e aqui já logo dou um exemplo, de que uma pessoa virar e falar: olha, eu quero simplesmente dizer que eu defendo o nazismo, né? Que o nazismo para mim é uma coisa ok. Não, você não pode. Porque o nazismo constitui-se, primeiro, no grande arcabouço jurídico brasileiro, num tipo penal. Existe um tipo penal, justamente, que pune, né, a apologia ao nazismo. Portanto, a liberdade de expressão não abarca a sua, digamos, aderência ao nazismo, porque ele é considerado pela legislação brasileira crime. Além disso, o nazismo ele é fincado no racismo. Sendo fincado no racismo, mais uma vez nós temos o quê? A ideia de um crime. A ideia da violação de um limite que não se pode ultrapassar para se dizer que a liberdade de expressão estaria ali abarcando esta minha manifestação. Não. O Brasil considera o racismo como um crime imprescritível, inafiançável. Um crime gravíssimo. Portanto, como um crime gravíssimo, o nazismo, que é uma manifestação do racismo, não pode e não é abarcado justamente pela liberdade de expressão. Então vejam, nesse sentido, nós continuamos aqui com a ideia de que a liberdade de expressão não é um valor absoluto. Ela não pode ser considerada, digamos, um grande guarda-chuva para o cometimento de crimes. E isso é fundamental por quê? Porque são esses limites que garantem justamente que todas as divergências e as nossas diversas manifestações, a nossa diversidade seja gerida de uma maneira não violenta. Porque simplesmente não é uma espécie de instituto que abarca tudo e um liberou geral. Não é. Existem limites. E daí nós temos os institutos, uma ação por danos morais, danos materiais, injúria, difamação, calúnia, crimes que estão relacionados ao extravasamento, justamente à ultrapassagem dos limites conhecidos nos valores fundamentais que cercam o Instituto da Liberdade de Expressão. Então veja bem, para concluir o nosso raciocínio, a liberdade de expressão ela constitui os fundamentos essenciais de uma sociedade democrática. E a democracia ela só se constrói a partir da consagração desse pluralismo de ideias, dos pensamentos, da tolerância de opiniões, do espírito aberto ao diálogo. Tá? É claro que então, quando a gente pensa em proibir a liberdade de expressão, a gente vai simplesmente construir a ideia de uma, digamos, uniformidade artificial, como eu já disse. E veja, para a gente fechar essa ideia, a proteção constitucional da liberdade de expressão, ela engloba o quê? Ela engloba, de uma maneira muito simples, muito fácil, a proteção em relação ao direito de expressar-se oralmente ou por escrito. O direito de ouvir, assistir e ler um material feito por uma outra pessoa. Mais uma vez. Mas um cidadão escreveu um livro dizendo que o Holocausto é um grande engodo, nunca existiu, e daí justamente, né, ele tem o direito de exercer a sua opinião sobre isso e publicar um livro, e eu quero ler um livro sobre isso. Não, ele não tem o direito. Primeiro porque o Holocausto é um dos grandes crimes que foi cometido na humanidade. O Holocausto ele é nada mais do que um crime de genocídio, do qual o Brasil,
né, se vincula aos tratados internacionais que se relacionam a isso, e o crime que o Brasil considera, assim, também crime. Inclusive, é um crime que abarca um instituto extremamente importante da extraterritorialidade penal, sendo que um brasileiro, se cometer um crime de genocídio fora do Brasil, o Brasil, ele mesmo, no território estrangeiro, ele se dispõe a punir esse brasileiro. Ou seja, como se a gente até pensasse aqui que a lei penal brasileira, ela se preocupa tanto com a questão do genocídio, que ela se dispõe a ter efeitos fora do território brasileiro, fora da jurisdição brasileira. Então, nesse sentido, o Holocausto é um fato, ele aconteceu. Temos provas concretas sobre isso. Não há uma discussão. A mesma ideia, a Terra não é plana. Não é uma questão de liberdade de expressão. O nazismo é um crime. O racismo, que é a base do nazismo, é crime. Eu não posso evocar o Instituto da Liberdade de Expressão para justamente cometer crimes ou desafiar fatos notórios, comprovados, dos quais não tem mais nenhuma discussão ou qualquer dúvida da sua realidade ou existência. Diante disso, podemos pensar que simplesmente, quando a gente pensa na liberdade de expressão como algo fundamental para o exercício da democracia, é pensar que a gente só vai conseguir continuar nossa luta de afirmação pelos direitos humanos se houver uma educação no sentido de que a liberdade de expressão ela tem limites.